Oração a toda hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, mais uma vez estamos diante da Tua face para Te adorar, Te glorificar e Te bendizer. Senhor, autor da nossa fé, nosso grande Deus, soberano em toda a terra, a quem devemos gratidão. Quero Te agradecer, Senhor, por tudo que Tens feito. Pelo mês de novembro, nós já estamos no penúltimo mês do ano, crendo, Senhor, que o Senhor é um Deus de compaixão, de misericórdia, que há de nos conduzir para chegarmos ao final deste ano, Senhor, e triunfarmos, como sempre o Senhor tem feito em nossa vida, meu Pai. O Senhor é o Deus do amor, da graça e da misericórdia. Continua conosco, operando em cada vida que dá atenção, que se dedica, que para escutar e que crê na oração, Senhor. Recebe minha gratidão em nome de Jesus. Amém. Momento devocional. Graças a Deus estamos mais uma vez na presença do Pai, do Filho e do poderoso Espírito Santo. Ele que faz todas as coisas além da nossa imaginação. Nosso novembro, hoje dia 3, oração a toda hora, como Jesus Cristo é mencionado nas cartas de Paulo do Novo Testamento. Hoje estaremos falando, visão geral, sobre a carta aos Gálatas. Na Epístola aos Gálatas, Jesus é identificado por Paulo principalmente como Cristo, Messias e o Filho de Deus, cuja morte na cruz e ressurreição trouxeram a salvação pela fé e não pela obediência à lei mosaica. Lindo e maravilhoso. Nosso texto de ouro diz assim: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Bendito seja Deus. Galácia, muito bem, Galácia. Ao longo dos séculos, as fronteiras dessa província romana mudaram várias vezes. Nos dias de Paulo, ela era uma das maiores províncias do Império Romano. Ela incluía não apenas o território original da Galácia, mas também a Licaônica, a Isáuria e parte do leste da Frígia, além das partes de Pisídia, da Panfilha, da Paflagônia e do Ponto, no nordeste. Também nos tempos bíblicos, a Galácia era uma grande província da Ásia Menor, atual Turquia, com uma rica história e diversidade cultural. A região era habitada por um povo de origem celta, que com o tempo absorveu as culturas helenistas e romana, mas também mantinha uma forte identidade própria. Era uma área estratégica onde o apóstolo Paulo fundou igrejas durante a sua viagem missionária. O que mostra aqui que esta carta não foi exclusiva só para uma localidade, como é no caso aos Efésios, aos Romanos e assim sucessivamente. Não, essa carta ela é levada a várias províncias dentro dessa grande região que era muito conhecida, mas que desfrutava dessa grandiosidade de pessoa. Era muita gente que habitava essa região. Nossa leitura bíblica do assunto diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem de homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai,
que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia. Olha aqui, ele coloca as igrejas. Ele não coloca uma igreja, coloca várias igrejas. Graça e paz da parte de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar no presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me chamou, me separou e me chamou para a graça, revelar-me seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já dantes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi outro apóstolo senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já vos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Olha aqui que Paulo faz um relato, um pequeno relato de como foi a história dele. Mas olha que Paulo aqui destaca que Tiago, o irmão de Jesus, não era chamado de apóstolo no princípio. Ele era, aqui ele diz que ele não encontrou nenhum apóstolo senão Tiago, irmão de Jesus. Então, mais uma prova aqui para as pessoas que falam que Tiago era primo de Jesus. Sim, ele tinha um primo, mas Tiago era irmão de Jesus. Ou seja, Maria teve outros filhos, como também fala lá nos evangelhos, né? Isso é porque às vezes as pessoas leem a Bíblia, mas elas não se preocupam com os detalhes. A Bíblia diz: examinar as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Quando nós não examinamos as Escrituras, quando nós não nos dedicamos a ter o cuidado de um exame mais afino, mais fino a respeito disso, a gente acaba passando por cima, engolindo heresia da parte daqueles que tentam nos enganar com a palavra de Deus. A carta aos Gálatas foi escrita com dois principais propósitos em vista. O primeiro foi a defesa do apóstolo Paulo, e o segundo, a defesa do evangelho anunciado por Paulo. Os judaizantes minimizavam a autoridade de Paulo, afirmando que ele era inferior aos apóstolos de Jerusalém. Paulo, porém, afirma que seu apostolado e sua mensagem não tinham procedência humana, mas divina. Ao mesmo tempo, a carta aos Gálatas contém tanto uma advertência séria contra o legalismo, como também um combate veemente à libertinagem. Paulo não confundia liberdade com libertinagem. Ao invés de afrouxar os padrões, o apóstolo ensina exatamente o inverso. Gálatas é carta magna da liberdade cristã, a liberdade que nos toma
pela mão e nos conduz à prática do amor. Sem a liberdade de Cristo, o amor de Deus ele é constrangido, não de forma a nos educar, mas de forma a nos levar à legalidade, a vivermos só na base da lei e da letra, e fora do Espírito Santo. Para quem a carta foi escrita? A carta dos Gálatas é uma missiva circular do apóstolo Paulo. Ela foi dirigida às igrejas da Galácia, capítulo 1, versículo 2. Essa epístola fazia o rodízio nas reuniões cristãs de uma região e era lida em público, prática comum no século 1. 1 Tessalonicenses 5:27 e Colossenses 4:16. Se a autoria de Paulo da carta aos Gálatas é matéria líquida e certa, identificar os destinatários não é coisa fácil de fazer. Não existe consenso entre os eruditos acerca desse assunto, como já afirmamos. Gálatas é a única carta de Paulo escrita a um grupo de igrejas, em vez de uma única determinada igreja. O problema é que o termo Gálata pode ter um significado geográfico e outro étnico. Isso nós não podemos explicar agora, né? Porque nós vamos empatar muito tempo. Mas você observa que por onde Paulo passava, vinha um grupo de pessoas que tinham aderido ao Evangelho, mas não abriam mão da lei. E que tentavam, de alguma forma, levar os crentes de Gálatas, como de outras regiões, de Éfeso, para servir Jesus junto com o judaísmo. A prática do judaísmo é uma e a prática da fé, da graça é outra. A Bíblia diz que a lei nos serviu de aio até Cristo. Que Cristo cumpriu a lei, o homem não pode cumprir. O homem natural, ele é impossível dele cumprir. Somente uma pessoa nascida de novo pode entender esse processo e cumprir não a lei, como ela foi dada aos judeus, mas cumprir a salvação em Cristo, cumprir as grandes transformações que Cristo traz, né? As doutrinas cristãs da graça, da salvação, da libertação, da cura divina, enfim, as coisas que Cristo trouxe para nos fazer mais próximo dele e pela sua graça e pelo seu amor nos restaurar para Deus. Teria Paulo escrito a carta aos povos celtas que habitavam no norte da Ásia Menor, ou as igrejas que ele e Barnabé estabeleceram na primeira viagem missionária ao sul da Galácia. Para dar essa resposta, duas teorias foram criadas: a teoria da Galácia do Norte e a teoria da Galácia do Sul. A primeira situa essa carta num período posterior à segunda viagem missionária e a segunda no final da primeira viagem missionária. Durante séculos, os estudiosos debateram se Paulo escreveu Gálatas a um ou a outra região da Galácia. A Galácia do Sul foi formada pelos romanos a partir de 64 a.C. e em 25 depois de Cristo recebeu o estado pleno de província romana, eruditos da envergadura do bispo anglicano J.B., As primeiras ênfases da carta aos Gálatas, a carta de Paulo, é um tesouro inesgotável de gloriosas verdades que ornam a fé cristã. De acordo com Meyer Perman, Paulo trata aqui sobre o apóstolo da liberdade. No capítulo 1 e 2, a doutrina da liberdade. Capítulo 3 e 4, a vida da liberdade. Capítulo 5 e 6, já Guilhermo Eddecken
divide a epístola da seguinte maneira. Primeiro, ele mostra que os capítulos 1 e 2 é a defesa do Evangelho, capítulo 3 e 4, a ampliação do Evangelho, e capítulo 5 e 6, na verdade, Paulo faz uma defesa pessoal. Também no capítulo 1 e 2, uma defesa teóloga, né, de teologia. Nos capítulos 3 e 4, uma defesa da ética cristã. E no capítulo 5 e 6, apresentamos a seguir uma síntese das principais ênfases dessa epístola. Então, se fôssemos analisar, ela é uma carta, ao mesmo tempo que curta, mas com grande ênfase no conhecimento, tanto teológico, como no conhecimento cultural, como na ênfase à questão da liberdade através da doutrina da salvação. Em primeiro lugar, a liberdade cristã. Merrill Tenney diz que a Epístola aos Gálatas incorpora o ensino germinal sobre a liberdade cristã que separou o cristianismo do judaísmo e o lançou em uma carreira de conquista missionária. A grande diferença é que no judaísmo as pessoas, para ser judeu, tinham que virar prosélito. E no cristianismo, as pessoas precisavam aceitar Jesus, ser batizado nas águas, ser cheias do Espírito Santo. Olha a diferença muito grande. Enquanto que no judaísmo bastava a pessoa professar, confessar, fazer o que o prosélito fazia, era ensinado na lei, na sinagoga, e servia a Deus do mesmo jeito que um judeu servia, tinha todas as obrigações de judeus. Já na questão do cristianismo, é fé. Tem que ter arrependimento dos pecados, a pessoa tem que se arrepender das mazelas, dos erros, das mentiras, das calúnias, de tudo aquilo que ela fez no passado anterior a Cristo. Ela precisa batizar-se nas águas, confessando Jesus. Ela precisa também buscar o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque se não for assim, então não pode haver liderança, porque as primeiras lideranças, além de ter sido cheias do Espírito Santo, logo após essas primeiras lideranças, que seriam os apóstolos, e que depois veio aqueles mais de 120 pessoas cheias do Espírito, logo depois a igreja já cresceu de 3 mil almas, depois mais 5 mil almas. E a Bíblia diz que eles eram unânimes na oração e tudo. E depois a escolha dos diáconos mostra que todos os homens que viessem a administrar ou ajudar no serviço da fé cristã deveriam ser cheios do Espírito Santo. Veja a diferença entre o cristianismo e o judaísmo. A liberdade cristã é o tema central da epístola, particularmente no que se relaciona à liberdade da escravidão do legalismo, que é a consequência natural de quem busca adquirir a salvação por meio das obras. Uma pessoa acostumada a viver numa religião, ela tem tendência a falar o que muitos falam: nasci nessa e morro nessa. E se for para uma outra, como religião, a pessoa vai ter que aprender tudo de novo. Já no caso da pessoa que vem para o cristianismo, ela precisa fazer o discipulado. E o discipulado seria conhecer Jesus através do exame das Escrituras. Pode fazer curso de teologia? Pode, mas o discipulado, o ensino prático de uma vida cristã, de uma vida de serviço a Deus, de adorador, uma vida de servo de Deus, uma vida de evangelismo, evangelizar as pessoas, anunciar Jesus, crendo que assim como Jesus é bom para você, vai ser bom para os outros. Assim como Cristo lhe salvou, vai salvar os outros. Assim como Cristo lhe cura, vai curar os outros. Então, o cristianismo, ele avança no sentido de manifestar-se como uma prova grandiosa da presença de Deus real. Porque a Bíblia diz que Jesus confirmava
que estava com os apóstolos através das maravilhas, dos milagres, dos sinais que se cumpriu na vida dos apóstolos. Então, diferente do judaísmo, que era legalismo, vivia só na questão legal, das leis, das regras, e cumpriu às vezes até por aparência, e Jesus protestou muito sobre isso, que eles deixaram até mesmo a lei para seguir as suas próprias tradições, sua própria maneira de pensar em cima da lei. Enquanto que Cristo veio trazer o quê? A salvação através da graça. E nós precisamos entender que a graça é um movimento espiritual de Deus. Ela não é algo parado, estagnado, uma água jogada dentro de um lugar lá, não. A graça, ela se movimenta em nós. O próprio apóstolo Paulo, quando estava passando situações difíceis, o Senhor disse: a minha graça te basta. Porque a graça de Cristo se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Às vezes temos fraqueza, mas a graça nos renova, a graça nos mostra, nos define o caminho, nos define a beleza do Evangelho, nos faz crer de uma forma mais profunda em Cristo Jesus. A lei impõe uma maldição aos que não cumprem toda a lei. Nenhum pecador cumpre toda a lei. Mas Cristo tomou sobre si a maldição da lei, livrando assim os que nele confiavam. Está no capítulo 3, verso 10 a 14. A lei escraviza os homens a noções elementares. Cristo nos liberta. É insensatez tornar-se livre de Cristo para submeter-se à lei. Era esse o questionamento que o apóstolo Paulo veio fazer. Por quê? Porque eles tinham sido anunciado um evangelho pleno, um evangelho de salvação, um evangelho de libertação, um evangelho de milagres. E agora os judaizantes chegaram lá e convenceram eles a deixar de seguir desta forma, buscar através da oração, né, da imposição de mão, das coisas maravilhosas que o evangelho traz, e seguir o legalismo dos sábados, da lua nova, das festas, das 5 festas, enfim, essas coisas que é do judeu, é do judaísmo e não do cristianismo. A liberdade cristã, porém, não é sinônimo de anarquia ou de licenciosidade. A fé em Cristo atua mediante o amor, assim cumprindo a lei de Cristo. Está no capítulo 5, versículo 6, capítulo 5, verso 13 e capítulo 6, verso 10. Estou de acordo com Mary Taylor quando diz que a liberdade consiste não na capacidade de desobedecer a Deus impunemente, mas antes na capacidade de obedecer-lhe espontaneamente, sem nenhum impedimento eficaz. O próprio ensino de João a respeito do amor, ele diz que quem ama não precisa ter lei. Por quê? Porque quem ama obedece, quem ama se submete, quem ama adora, quem ama confia em Deus, quem ama não vive pecando, quem ama não vive com violência, quem ama procura respeitar o outro. Então, é uma forma, o Evangelho é algo muito esplêndido, maravilhoso, que muitas vezes foge à nossa compreensão. Em segundo lugar, a justificação pela fé. A carta aos Gálatas foi a pedra fundamental da reforma protestante, porque seu ensino sobre a salvação exclusivamente pela graça tornou-se o tema dominante da pregação dos reformadores. Paulo refuta os judaizantes, mostrando para eles que Abraão, o pai da fé, não foi justificado pelas obras, mas pela fé. O propósito da lei não é salvar, mas convencer o homem que comete pecado, que o homem é pecador. Ou seja, a lei revela o pecado, porque a lei diz o que é pecar. A lei diz onde está o pecar no homem. Enquanto que a questão da graça, ela vem convencendo o homem de sair desse pecado, de vencer esse pecado e de sair, de ir direto ao Salvador, porque só Ele pode nos salvar. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos,
serás salvo, senão não tem salvação. As principais formas como Jesus é identificado aos Gálatas. Primeiro, o conceito inclui Jesus Cristo, Cristo Jesus, o Cristo. Este é o título mais frequente enfatizado no seu papel como Messias prometido e ungido de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A mensagem central de Paulo é o Evangelho de Jesus Cristo crucificado. Jesus foi crucificado, mas não ficou na cruz. Foi colocado no túmulo e ao terceiro dia ressuscitou. Essa é a ênfase do Evangelho. O Evangelho não tem um Cristo morto, não tem um Deus morto, não tem um Deus que tem a tumba dele junto com os ossos dele, ou com o cabelo dele, ou com a roupa dele. Não. Jesus ressuscitou e está à direita do Pai. Jesus, como Filho de Deus, Paulo enfatiza que o seu evangelho foi recebido por revelação de Jesus Cristo. E onde Jesus revelou? De onde? A palavra de Deus diz que Paulo viu Jesus. Paulo conversou com Jesus. Muitas vezes foi Jesus que falou a Paulo, ele disse, no capítulo 11 de Corinto, ele disse assim, como eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Ou seja, Jesus parou para conversar com Paulo. A gente não sabe quantas vezes, fosse por sonho, foi por revelação, foi por fala direta, Paulo não escreve isso com minúcia, apenas deixa entender. Né? E aqui ele questiona isso, dizendo que ele não recebeu de homem algum, não recebeu dos apóstolos, mas recebeu direto de Jesus. Isso estabelece a autoridade divina de Jesus e da mensagem de Paulo superior a qualquer tradição. Isso está em Gálatas, capítulo 1, verso 12, capítulo 1, verso 16. Também ele como Senhor. Jesus também é referido como Senhor, indicando sua soberania e sua autoridade suprema na vida cristã. Nós não temos outro Senhor. O dinheiro não é Senhor, os homens não são senhores. A gente vê muito hoje a questão da pessoa quer ser bispo, ser apóstolo, sei lá, o que carga d'água a pessoa quer ser, porque ela quer mandar. Ela quer ter senhorio, ela quer ter domínio sobre a igreja, sobre a religião, sobre a fé. E nós não temos domínio de nada. Nós fomos agraciados, nós fomos perdoados, nós fomos tirados do poder do pecado. Onde uma miséria como a gente pode querer mandar nos outros? É vergonhoso esses homens que hoje se acham tudo bonitão, essas mulheres que se vestem com aquelas roupas de gala para apresentar e falam de maneira, mudam a voz no púlpito, num passo de carnais, de filhos do Satanás, de servo da carne. Não são servo de Deus, porque servo de Deus não precisa dessa macaquice. Paulo é muito ênfase de dizer que ele mesmo é fraqueza, mas ele não demonstrou isso, mas manifestou o poder de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando eu admito que não sou nada, que sou pó e cinza, que dependo de Deus, que eu preciso de Deus, que eu não sou nada sem os irmãos, sem as pessoas que servem a Deus, que eu preciso de todo mundo, quando eu admito que eu sou um dependente de Deus, eu estou dizendo que Ele é maior, que Ele é poderoso, que Ele é grandioso, que a glória é dEle, o poder é dEle, a autoridade é dEle, o governo é dEle, tudo é por Ele, para Ele e por causa dEle. Então, o privilégio de estar na frente, na liderança de alguma coisa, só me traz responsabilidade e oportunidade de adquirir galardão, porque cuido da vinha do Senhor, ou ajudo no cuidar da vinha do Senhor. Mas fora disso, não tem. Paulo, quando defende a autoridade, ele não defende a autoridade como dominador da igreja, mas como aquele que prova que ele realmente recebeu o evangelho direto de Jesus e não de homens. Aquele que se entregou, Paulo destaca o sacrifício pessoal de Jesus, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, Gálatas 1:4, e me amou e se entregou por mim, Gálatas 2,
versículo 20, sublinhando a natureza redentora e sacrificial da morte de Jesus. O Redentor e Salvador, através de sua morte, ele liberta as pessoas deste mundo mau e da maldição da lei, permitindo que recebam a adoção como filhos de Deus. Está em Gálatas 3:13, Gálatas 4:4 e 5. Também Jesus é a fonte de toda a unidade. Em Cristo, as divisões étnicas e sociais de gênero não são superadas. Não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Todos sois em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Então não tem divisão, não tem separação. Não tem negro, branco, amarelo, pardo, né? E aqueles que dividem hoje pela religião, esses um dia vão prestar conta com Deus. Porque uma coisa é você andar na presença de Deus e buscar fazer o que está na palavra de Deus. Outra coisa é você criar em cima da religião formas de levar as pessoas a submeter-se a você e não a Deus, ao apóstolo, ao pastor, ao padre, ao papa. Ninguém é maior que Jesus. Na igreja de Jesus, ele é maior que todos, ele manda em todos se submete a ele, seja daquele que está liderando, aquele que está limpando as coisas dentro do templo, quando tem templo, né? Quando há uma comunidade, não importa. O importante é que Cristo é maior, é soberano, está acima de todas as coisas. A Bíblia diz que todo o poder foi dado para ele nos céus e na terra, e vai chegar o dia dele entregar esse poder ao Pai. E enquanto isso não acontecer, é dele, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, não tem alternativa. Na Epístola aos Gálatas, Jesus é a figura central em torno da qual a identidade e a liberdade cristã são definidas, contrapondo a fé nele às obras da lei. Viver em Cristo é a essência da vida cristã. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, nós te adoramos e te glorificamos mais uma vez por estarmos, Senhor, em plena madrugada, sendo esta já a quase terceira hora da madrugada. E eu te adoro por isso, Senhor, porque tenho esse momento contigo. Posso clamar, posso sorrir, posso louvar, posso bendizer teu nome. Posso, Senhor, falar com o Senhor, não porque eu mereça, não porque o Senhor tem a obrigação de me atender ou de me ouvir, mas porque o Senhor é o Senhor da minha vida, é o Senhor da terra, é o Deus a quem eu sirvo, do qual eu não posso abrir mão. Tu és o Pai das luzes, o Senhor é o grande eu sou, é o Shaddai. És o Senhor do universo, Criador de todas as coisas, e nos deste de presente a teu Filho. A tua palavra diz que o teu Filho foi dado a nós. O Senhor amou o mundo de tal maneira que nos deu o teu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ter Jesus na vida, Senhor, é algo maravilhoso. O próprio Senhor, teu Filho, disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. São palavras do teu Filho, Jesus, ao qual o Senhor mesmo testificou quando João estava batizando ele nas águas. Quando a voz do Senhor bradou dos céus, o Espírito Santo descia sobre ele, o Senhor disse: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, Pai, eu quero te agradecer, porque nos deste o privilégio de ter Jesus, de ter a salvação através de Jesus, de ter a graça salvadora através de Jesus, de ter a oportunidade do novo nascimento através de Jesus, de ter a oportunidade da humildade através de Jesus, de poder ser o sal da terra e a luz do mundo através de Jesus, de poder andar na luz e não nas trevas através de Jesus, de poder ter o sangue que purifica a nós de todos os pecados através de Jesus.
de poder, Senhor, desfrutar da salvação através de Jesus, de poder desfrutar da justificação pela fé através de Jesus, de poder ter a purificação de todos os meus pecados através do sangue de Jesus, teu Filho. Então, Pai, existe coisas maravilhosas, mais maravilhosa que essa? Não, meu Senhor. Todas as coisas aqui na terra que o Senhor fez são boas. E a tua palavra diz que serve para o nosso benefício, serve para o nosso proveito. Mas todas essas coisas são passageiras. A melhor das coisas é estar aos pés do Senhor, é confiar no Senhor, é amar o Senhor, é adorar o Senhor, é bendizer ao Senhor, é confiar a minha vida, a minha família, a direção de todas as coisas, o teu domínio sobre nós, Senhor. Nós queremos apresentar nossa gratidão. Continua conosco, Senhor. Abençoa todos meus amigos, todos meus irmãos, todos que oram comigo, todos que estão nesta hora clamando, Senhor, e que vida esteja sobre ele, que graça esteja sobre essa pessoa, que prazer de ser feliz esteja nessa pessoa, que essa pessoa seja restaurada, avivada, animada, que esta pessoa seja curada, que essa pessoa receba o toque do teu perdão, o grande sacrifício de Jesus caia sobre essa pessoa, Senhor, no sentido de liberdade, de salvação, de lhe trazer ao coração, Senhor, um ânimo pronto, uma esperança renovada. Recebe a minha adoração, a minha gratidão e o meu louvor, meu Pai. Eu entrego todas as coisas na tua presença e desfruto da tua misericórdia, em nome de Jesus.